Bom, eu acho que, não sei se já é o terceiro encontro que nós temos aqui, presidente Gasparim, mas ainda é tempo de relembrar a cada um de vocês a minha trajetória, que afinal me trouxe até esse segundo turno dessas eleições estaduais. Eu fui prefeito de Pelotas, 2013 a 2016, não concorri à reeleição, porque acho que a reeleição é um problema no nosso sistema político brasileiro. A verdade é que as negociações que se impõem para quem quer governar, já nas alianças para uma candidatura ao governo do Estado, ou à Prefeitura, ou a Presidente da República, elas, quando alguém é candidato à reeleição, se dão dentro do gabinete oficial. E aí o governo passa a estar refém, passa a ser um balcão de negócios, muitas vezes, para a expectativa pessoal do governante, para o seu projeto pessoal. A prova, aliás, sobre isso, pode ser feita no Diário Oficial do Estado do Rio Grande do Sul, nos meses que antecederam as negociações para as coligações, para as alianças ao governo do Estado. Demissões em massa e nomeações igualmente em massa, na minha visão, dificilmente com critério técnico objetivo sobre contribuição ao Estado, e sim, unicamente com o interesse de fechar as composições e as alianças que atenderiam ao projeto que está no poder, na perspectiva de reeleição, e não na expectativa de melhorar o governo. Então, eu não concorri à reeleição, apoiei a minha candidata à sucessão, a minha vice-prefeita, a Paula Mascarenhas, que foi eleita com a maior votação da história da cidade, 60% dos votos já no primeiro turno. Terminei meu mandato com 87% de aprovação e, no primeiro turno dessas eleições, tive a alegria de contar na minha cidade, onde as pessoas me conhecem com profundidade e com detalhe o trabalho que fizemos lá, prefeito Daniel. Tive 70% dos votos já no primeiro turno. 70% dos votos que comprovam que o trabalho que nós fizemos foi bem recebido, foi compreendido pela cidade de Pelotas como transformador da nossa realidade. Eu sempre insisto, não é que nós tenhamos resolvido todos os problemas. Certamente a cidade ainda tem muitos problemas a serem resolvidos. Pelotas, embora eu tenha governado a terceira maior cidade do estado, ela é a nona economia. Polo de uma região que empobreceu, que teve muitas dificuldades e, consequentemente, tem muitas demandas e poucos recursos. Mesmo assim, a população aprovou o nosso mandato e aprovou não porque a cidade deixou de ter problemas, mas porque ela passou a ter soluções. E é isso que também me entusiasma no projeto que nós apresentamos ao Rio Grande do Sul. Eu não tenho nenhuma expectativa de resolver em 4 anos todos os problemas do Estado, mas tenho certeza absoluta, convicção, pela experiência que já tenho, que em 4 anos é possível sim entregar resultados que entusiasmem e estimulem os gaúchos em relação ao seu futuro. 4 anos não são 4 meses. Dá para fazer muita coisa e dá para fazer certamente mais do que tem sido feito no nosso estado. Então, para discutirmos um pouco dessas questões, eu gostaria antes de tratar um pouco do diagnóstico, evidentemente, do nosso estado. A realidade que nós temos é de virmos aí de um processo de recessão econômica, a mais profunda da história brasileira, 2 anos consecutivos de recessão, das quais nós timidamente ainda estamos nos recuperando. Aliás, é até importante aproveitar essa lâmina para dizer, nesta eleição plebiscitária, que é a de segundo turno, e no caso da eleição nacional, que para mim é prova de que não podemos deixar o PT, o Partido dos Trabalhadores, voltar ao poder. Causaram um mal enorme ao país e não toleramos abrir sequer a possibilidade de retornar, especialmente com um candidato que nem construiu a sua própria liderança, mas sim foi ungido dentro da cadeia por um condenado na justiça. Então, evidentemente que está aqui o nosso apoio, o nosso voto ao candidato Jair Bolsonaro, que entendemos como o projeto que o país precisa nesse momento, mais liberdade para quem produz, mais liberdade para quem empreende. No estado do Rio Grande do Sul, esse dado mostra
De 2002 a 2016, o nosso crescimento da receita corrente líquida sempre menor do que a média nacional. A mesma coisa no ICMS, o Estado crescendo na sua arrecadação, mesmo com os aumentos de impostos que foram feitos, menos do que a arrecadação de outros estados, como Paraná, Santa Catarina, com os quais nós competimos diretamente. A questão da Lei Candir, que eu ouço sempre como uma defesa de que é uma solução para o Estado, ela tem que ser discutida, ela tem que ser debatida, mas esse dado mostra que a receita de ICMS no período de vigência da Lei Candir foi maior do que o crescimento do PIB, que é representado por aquela linha verde ali. Então, cresceu mais a arrecadação do que o crescimento da economia, e isso leva a uma discussão longa sobre o que de fato é devido pela desoneração de ICMS nos produtos que são exportados e, portanto, não pode servir a Lei Candir como expectativa de recurso a ser disponibilizado para investimentos no Estado. Ela tem que ser discutida, tem que haver o debate, mas vamos e venhamos. É muito difícil de compreender que o governo federal, o próximo presidente, que terá que resolver 170 bilhões de reais de déficit primário, vá concordar que deve mais de 400 bilhões de reais para os estados em função da Lei Candir. Ele já tem uma dívida a ser resolvida do seu déficit primário, ele não vai poder, certamente, negociar isso nos termos que o Estado deseja. Então, a Lei Candir ela tem que ser discutida, mas não pode nenhum projeto de desenvolvimento para o Estado se alicerçar na expectativa de algo que não vai acontecer. Nós temos que fazer a nossa lição de casa. Esse dado aqui apura, especialmente no governo do PT, aqui no Estado, do Partido dos Trabalhadores, o governo Tarso Genro, 2011 a 2014, a evolução do gasto com o pessoal em relação à evolução da receita corrente líquida. E ali, na coluna do Rio Grande do Sul, mostra que nossas despesas aumentaram 25% naquele período e a receita aumentou apenas 8,6%. Então, aquele governo foi responsável por aprofundar a crise fiscal do Estado, de fato, e se sustentou, no seu período, com os depósitos judiciais, com saques ao caixa único, usando recursos finitos para financiar despesas permanentes. Então, o que eu quero assumir como compromisso aqui, em primeiro lugar, para um governo nosso, meu e do Ranolfo aqui, não esperem de nós soluções que resolvam os 4 anos em que estivermos no governo, condenando o futuro do nosso Estado. Nós temos compromisso com soluções sustentáveis. Sustentáveis economicamente, que não signifiquem, para resolver os nossos 4 anos, cavarmos um buraco mais profundo no qual o Estado será jogado lá na frente, que é como, de fato, o Rio Grande do Sul tem sido governado historicamente. Nós queremos soluções estruturantes para o nosso Estado e não o incremento da nossa despesa, sustentando ela com recursos finitos. Um dos pontos que nós temos aqui como desafio ao Estado, o aumento do número de inativos, né? Na coluna em vermelho, representando aí percentualmente no total do gasto com a folha de pagamento, o quanto correspondem os servidores inativos, em azul os servidores inativos. Como resultado, os gastos na Previdência, os 3 estados que têm maior gasto com a Previdência no Brasil, justamente os 3 que têm maior dificuldade nas suas contas, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. E esses os dados aí da Secretaria do Tesouro Nacional, que apontam um gasto em relação à folha de pagamento, em laranja, o gasto com a Previdência, com inativos, em azul, os gastos com ativos. Então, o Estado do Rio Grande do Sul tendo mais de 60% do seu custo pagando servidores aposentados. Como consequência, na lâmina seguinte, o quanto que isso pressiona a nossa capacidade de investimentos, que está lá na rabeira, né? O Rio Grande do Sul investindo 2% da sua receita corrente líquida, apenas enquanto os outros, naquela quase que imperceptível barra amarela, no caso do Rio Grande do Sul, enquanto outros estados investem 8%, 6%, 8%, 10%, 12% em alguns casos, nós estamos investindo 2%.
Santa Catarina e Paraná investindo 8% da sua receita todos os anos e nós investindo 2%. Isso ao longo do tempo vai significando aumento do nosso degrau, o nosso gap de infraestrutura no Estado, o que nos tira competição, nos tira capacidade de competitividade e vai significando para o Estado ainda mais dificuldades. É importante dizer, ali na barra laranja está a parte do custeio, né? Custeio está combustível, energia, material de expediente, todo o gasto para sustento das atividades do governo, que já está comprimido no caso do Rio Grande do Sul, esse gasto, né? 18%, enquanto outros estados gastam 26%, 23%, 30%. Isso sugere que o que nós temos para cortar no custeio da máquina já é menos do que outros têm para fazer. Então, dizer que a gente vai resolver o Estado cortando diárias, cortando combustível, é também faltar com a verdade. A gente tem que ter medidas de contenção das nossas despesas no que é o nosso maior perfil do nosso gasto, que é folha de pagamento. A folha de pagamento está significando para o Estado restrição à nossa capacidade de investimento. Então, a primeira lição da economia é a escassez, nunca há o bastante de algo para satisfazer a todos os que querem. A primeira lição da política, infelizmente, é ignorar a primeira lição da economia, né? Na política, os gestores, via de regra, tratam como tem dinheiro para tudo, né? Não querem fazer os cortes. Eu me lembro quando eu era prefeito de Pelotas, todo ano, na elaboração do orçamento, nós tínhamos um excedente da demanda das secretarias ao prefeito, o prefeito Daniel Guerra, cerca de 50 milhões de reais, né? A gente mandava para as secretarias elaborarem os seus pedidos de orçamento e nós tínhamos que fazer a análise dos seus pedidos todos, junto da Secretaria de Planejamento Orçamentário, e sempre excedia 50 milhões de reais. Por aí. O que tem que ser feito? Evidentemente, cortar, né? Não vai ter dinheiro para tudo, tem que fazer cortes. É elementar, parece óbvio, mas não é o que, via de regra, acontece em governo. Na maior parte dos casos, os governantes, para não comprarem brigas, ao invés de cortar nas despesas, eles inflam a expectativa de receita. Então, eu sei que eu não vou arrecadar aqueles 50 milhões de reais a mais na dívida ativa, no IPTU, no ISS, seja o que for. Mas para não precisar cortar no orçamento e não comprar brigas com determinados setores, segmentos, vereadores, seja o que for, eu inflo a receita para poder empatar na peça orçamentária e mando para a Câmara assim mesmo. O problema é que o orçamento é uma peça autorizativa, e aí começa o gasto a ser feito, e se não tem a receita, se ela não vai se confirmar, o que está se fazendo é gerar dívida. E a conta vem ali na frente quando o dinheiro acaba e as contas não conseguem ser cumpridas. Então, orçamento real, né? Orçamento de base zero, partindo das necessidades e não do movimento inercial de repetir os orçamentos todos os anos, é importante como estratégia para enfrentamento da crise fiscal. Não vamos ignorar a realidade, mas também não vamos nos render a ela, como eu disse a vocês. Nós terminamos o nosso mandato lá em Pelotas com todas as dificuldades que a cidade tem, com 87% de aprovação da população. Vou dar uma adiantada para não perder mais tempo aqui. Os 3 pilares para o Rio Grande evoluir: gestão técnica e responsável, crescimento sustentável planejado estrategicamente e com foco no desenvolvimento humano e social. Quando eu falo aqui gestão pública responsável e técnica, significa que nós temos que ter um governo com estratégia de gestão, com planejamento, que nos permita fazer o governo ter ritmo nas entregas para a população. O governador precisa ter 2 características na minha visão. Ele tem que ser para dentro do governo um gestor, com rotina de gestão, de acompanhamento dos projetos mais importantes do governo, para garantir as entregas. Esta ação, esta atitude, essa característica do governante, ela é indelegável. Não adianta você delegar a um secretário a cobrança sobre os outros secretários, porque ele está no mesmo nível hierárquico e, consequentemente, não gerará o respeito, a disciplina, o cumprimento das metas que o próprio governante tem que exercer como cobrador das ações do governo. Então ele tem que fazer as reuniões de rotina com os secretários para monitorar os indicadores, acompanhar a evolução da gestão.
exigir os resultados com estratégia. Lá em Pelotas nós estabelecemos um mapa estratégico em cada projeto, 246 projetos cadastrados, cada um deles desdobrado, ação por ação, com os prazos estabelecidos para cada ação e o responsável para cada ação. Um comitê de monitoramento e um fluxo da governança que levava ao prefeito, como governante, a cobrança nos casos dos projetos que não estavam cumprindo com o cronograma das entregas. Então isso é tarefa do governador também, governar o próprio governo para garantir as entregas e dar o ritmo, bater o bumbo ali para dar o ritmo ao governo. Mas uma segunda característica fundamental do governante é a sua liderança política. Ele é gestor, mas ele é também liderança política para articular com a sociedade e abrir o espaço para a gestão técnica. Porque o poder está distribuído. Na Assembleia Legislativa, estamos lá, 55 deputados, que têm um poder importante de decisão sobre o que vai ser o destino do nosso Estado. Então ele tem que ter liderança política de coordenação com a Assembleia Legislativa. Nós temos o próprio Poder Judiciário, temos o Ministério Público Federal, o Ministério Público do Estado, órgãos de controle como o Tribunal de Contas, sindicatos, entidades empresariais, enfim, uma série de estruturas na sociedade que tem uma parcela do poder, e o papel do governador é também articular politicamente para promover o consenso estratégico nas pautas mais urgentes e, com isso, conseguir promover avanços na sociedade. Tem um livro que eu recomendo aos senhores, de um especialista em negociação pela Harvard, que é o William Ury, ou Bill Ury, que em português acho que a tradução livre é Como Chegar ao Sim, ou Chegando ao Sim. Em inglês é Getting to Yes. E ele fala justamente ali da necessidade de nós construirmos as pontes para aproximar quem está distante da gente, né? De eu conseguir trazer para o meu lado quem pensa diferente de mim. Então o governador tem que ter essa condição de conversar com quem diverge, com quem discorda e buscar aproximações em torno daquilo que é o seu propósito de entrega para o governo do Estado. Tem que ser gestor e tem que ser político, sim, também. Crescimento sustentável e planejado estrategicamente é o que nós vamos abordar mais diretamente nessa reunião, com foco no desenvolvimento humano e social. Para isso, a grande agenda, para mim, para o Estado do Rio Grande do Sul, e que me diferencia da outra alternativa, aliás, quero dizer isso, o povo gaúcho e o povo brasileiro deram um recado nas urnas. Não querem mais o que está aí, porque o que está aí não entrega os resultados que a população demanda. E agora, no Rio Grande do Sul, nesse segundo turno, nós temos apenas duas alternativas. O que está aí, no ritmo que está entregando ou deixando de entregar ao nosso Estado, e a nossa alternativa de um projeto focado em dar competitividade ao Estado do Rio Grande do Sul. Eu entendo que governar o Estado é mais do que governar o governo. O plano de recuperação fiscal do Estado, ele não é um plano que resolve o Estado. O plano de recuperação fiscal é um plano para as contas do Estado. Ele é parte da solução e não o objetivo em si mesmo. Ele é o meio e não o resultado final que nós desejamos. Essa é uma diferença fundamental do nosso projeto para o do outro candidato. O plano de recuperação fiscal é deixar de pagar a conta, é empurrar a conta lá para frente. A grande questão que nos diferencia é o que vai ser feito neste período para que lá na frente, quando voltemos a pagar a dívida, o Estado tenha outra condição fiscal para pagar as suas dívidas sem colapsar as suas contas. Se nada for feito, ou se for feita uma estratégia errada neste período, nós nos reencontraremos com a dívida, com os seus juros, e vamos novamente discutir o que vai se deixar de pagar para poder equilibrar o Estado. Então nós temos que botar o Estado para crescer, para se desenvolver, para gerar riqueza, porque governar o Estado não é só resolver o problema de conta do Estado, é tirar o Estado dos ombros de quem empreende, porque o Rio Grande do Sul é um Estado de gente que faz, precisa de um governo que deixe fazer. E
competitividade significa admitirmos que o que se produz aqui compete com o que é produzido lá fora, competimos por investimentos e, por isso, precisamos ter ambiente que seja mais atraente para quem investe, para investirem aqui, ampliarem os seus negócios aqui, estarem aqui no Rio Grande do Sul e não optando por outros estados. E aí esses pilares aí para mim são fundamentais. Infraestrutura. O Rio Grande do Sul tem uma dependência maior do modal rodoviário do que outros estados. Precisamos ter alternativa logística como ferrovias e hidrovias. As ferrovias estão mais atinentes diretamente ao governo federal, mas é papel do governador também cobrar do governo federal o cumprimento do contrato da concessão ferroviária existente, com a manutenção dos ramais ferroviários, dos terminais ferroviários, com novos investimentos nesse modal. Na hidrovia, nós podemos aproveitar muito do potencial hidroviário do Estado como redução para o custo logístico do nosso Estado. E na infraestrutura rodoviária, nós temos aí a necessidade de investimentos de cerca de 25 bilhões de reais, estabelecidos no Plano Estratégico de Logística e Transporte, que nem preciso dizer aos senhores que o Estado não tem essa disponibilidade financeira. Então, cabe a nós chamarmos a iniciativa privada como parceira para viabilizar esses investimentos. O atual governador teve autorização da Assembleia no início de 2016, segundo ano do seu governo, para fazer concessões em estradas. Não fez nenhuma. Nenhuma concessão saiu do papel, nenhuma concessão teve sequer o edital publicado. Então, esta demora em investimentos privados no nosso Estado custa economicamente muito para nós e nos faz perder competitividade em relação a outros estados. Burocracia é um segundo pilar fundamental. Nós precisamos inverter a lógica da burocracia de desconfiança para uma lógica de confiança em relação a quem empreende. Hoje nós temos um sistema em que o empreendedor precisa provar que é honesto e que está fazendo a coisa certa, até receber o ok do Estado para aí sim promover o seu investimento e empreender. E aí, é claro que isso desestimula muitos investidores. Eu costumo dizer que na iniciativa, aliás, no nosso hino rio-grandense, nós temos um trecho que fala: sirvam as nossas façanhas de modelo a toda a terra, e eu tenho dito que sirvam as façanhas dos outros de modelo para nós. Não é feio fazer isso, na iniciativa privada se chama benchmarking, né? Olhar para o que está acontecendo lá fora com quem nós competimos e aprimorarmos as soluções deles para as nossas realidades e com isso conseguirmos ganhar em condições de competitividade. Outros estados já fazem licença por adesão e compromisso. Santa Catarina, a Bahia, por exemplo, em que o empreendedor lança por um portal digital toda a sua documentação exigida em lei e automaticamente recebe a autorização, a licença, o alvará para poder fazer o seu empreendimento. O Estado reforça a sua estrutura de fiscalização. Fiscaliza. Se identificar algo sendo feito errado e não for um erro grosseiro, orienta antes mesmo de punir. Se for um erro grosseiro ou for reincidência, pune severamente quem faz errado. Mas não pune na origem todo mundo, porque nós estamos, no final das contas, punindo a sociedade, deixando de ter empreendimentos e gerando um custo que, na minha visão, muito maior do que o custo de deixar alguém fazer errado, é o custo de não deixar fazer absolutamente nada. Nós vamos chegar a um ponto nesse país em que nada de errado será feito, porque nada será feito. Nada será feito. Pela forma proibitiva que a burocracia estabeleceu em relação a quem empreende. Então temos ferramentas aí que podem e devem ser utilizadas, não custa dinheiro, significa ter coragem para enfrentar a lógica da burocracia vigente e mudarmos esta lógica para a confiança, para o espaço para quem empreende. Carga tributária é um terceiro pilar fundamental. Nós temos infraestrutura deficiente que pode ser superada com um investimento privado. Nós temos burocracia pesada que pode ser superada com decisão de governo para enfrentar a lógica atual e reduzir a burocracia. A carga tributária é de fato mais complexa. Nós não podemos promover redução abrupta de alíquotas de ICM que signifiquem para os municípios e para o governo do Estado ainda maiores problemas que vão significar problemas econômicos também
para o nosso Estado. Afinal, se colapsarem serviços como de segurança, de educação, se mais servidores, além do Estado, os dos municípios, também passarem a receber parcelado ou até atrasado, nós vamos gerar consequências econômicas perversas para o nosso Estado. Então, isso tem que ser planejado. Mas uma coisa nós temos absoluta convicção. Não dá para conviver mais 4 anos com o modelo atual das alíquotas de imposto. Nós vamos promover a redução das alíquotas do ICMS no nosso Estado do Rio Grande do Sul. De forma responsável. De forma responsável, promoveremos esta revisão do sistema tributário, que é mais do que uma redução de alíquotas. É revisar o sistema tributário, identificando setores com capacidade contributiva, que não são chamados a contribuir, e reduzindo as alíquotas em geral para a sociedade, combustível, energia e telecomunicações, que acabam incidindo para toda a sociedade e custando também a quem empreende, evidentemente. E, de outro lado, também revendo situações como a da substituição tributária, que é uma demanda aqui da cadeia do vinho, que já nos apresentaram, e que nós temos compromisso também com esta revisão, para que não signifique punir quem empreende, pagando na origem o imposto e levando a uma competição desleal com quem paga um imposto menor de quem vem de fora nos produtos importados. O quarto pilar, também não adianta a gente ter infraestrutura boa, burocracia mais ágil, carga tributária menor, se nós tivermos mão de obra pouco qualificada. Então, educação tem que ser, hoje é dia do professor, cumprimento aos professores, nós temos que ter uma educação sintonizada com os novos tempos. O Rio Grande do Sul está perdendo no ranking nacional do IDEB, que mede a qualidade do ensino, está perdendo posições. Então, nós precisamos agir para recuperar a nossa educação. Quando eu fui prefeito de Pelotas, com o mesmo dinheiro que se tinha na educação, que sempre se teve, sem ter dinheiro novo, nós organizando o caixa da prefeitura, conseguimos fazer liberar 40 milhões de reais de dentro do orçamento da educação para investimento. Por exemplo, remapeando transporte escolar, nós conseguimos reduzir 1 milhão de reais por ano, simplesmente fazendo um remapeamento das linhas do transporte escolar, identificando sobreposição dessas linhas, nós conseguimos economizar 1 milhão de reais por ano. E, entre outras ações, esses 40 milhões de reais nos permitiram colocar uniforme escolar gratuitamente para os alunos, novos laboratórios de informática, garantimos a reposição da inflação, pagamento em dia aos servidores da educação, e o resultado apareceu com o maior aumento do IDEB entre 2013 e 2015, entre os grandes municípios do Estado, 23% nas séries iniciais e mais quase 10% aí nas séries iniciais entre 2015 e 2017. Então, é possível sim termos resultados melhores na educação. O quinto pilar que não aparece aqui, que para mim também é determinante, eu quero valorizar na pessoa do meu candidato a vice-governador, o delegado Ranolfo, é a segurança pública. Porque também não adianta infra, não adianta burocracia razoável, carga tributária menor, gente qualificada, se for um Estado violento, com criminalidade alta, por conta de uma política de segurança, também, insisto aqui, acanhada por parte do governo. Vejam, o governo do Estado, quando comemora índices de criminalidade, comemora em relação a si mesmo. Porque se comparar com o governo anterior, não vai ter esses dados para comemorar. Promoveram uma defasagem absurda da Polícia Militar e da Polícia Civil, agora apenas às vésperas da eleição, promovendo integração e incorporação de efetivo. Nós vamos garantir a incorporação de efetivo de forma responsável todos os anos, para não permitir a abertura de uma defasagem de pessoal, que é fundamental esse efetivo para que a gente possa combater a criminalidade. Mas também parceria com os municípios, viabilizarmos investimento no sistema penitenciário é fundamental e estratégico. Hoje, o crime organizado opera de dentro dos presídios por conta do déficit de vagas existentes. Temos presos em delegacias, uma realidade que o Rio Grande do Sul não tinha até um tempo atrás e que voltou a ter, aliás, que passou a ter. O Estado do Rio Grande do Sul comemorava que era o único Estado que não tinha, um dos poucos estados sem presos em delegacias, e a defasagem de vagas nos presídios nos levou a essa condição
de termos hoje detentos em delegacias. Investimento no sistema penitenciário, que pode e deve ser feito em parceria com o setor privado também, porque nos permite alongar no tempo, em 25, 30 anos, a remuneração. Então, com isso, o Estado consegue remunerar para viabilizar o investimento, também com recursos do Fundo Penitenciário Nacional e com uma solução adequada, que nos parece que é a troca de ativos, né? Áreas construídas ou terrenos do Estado em troca de área construída, o que está sendo feito atualmente e que deve ser também incrementado. Então, vou pular aqui a parte da infraestrutura, que eu já falei mais rapidamente, né, do investimento necessário. Está ali o PELT apresentando 25 bilhões de reais em rodovias, 8 bi em ferrovias, 2 bilhões em aeroportos. Aliás, quero aproveitar a questão do aeroporto para dizer aqui, o prefeito já abordou esse assunto comigo, o prefeito Daniel Guerra, da necessidade do novo aeroporto de Vila Oliva para Caxias do Sul e para a região, e que depende de uma ação do governo do Estado para viabilizar a desapropriação das áreas. É um projeto que se paga esse. Nós vamos garantir, prefeito Daniel Guerra, o investimento para o aeroporto. Aí me cobram, mas da onde que vai tirar o dinheiro, governador ou candidato? Nós vamos, esse projeto se paga, porque o Estado faz a desapropriação e depois, viabilizando através da concessão, da parceria do setor privado, você viabiliza o ressarcimento do próprio valor que o Estado adiantou, na verdade. Mas é estratégico para desenvolvimento, eu estou insistindo nisso. O Estado do Rio Grande do Sul precisa ter projeto de desenvolvimento, senão nós vamos apenas enxugar gelo. O recurso do Estado tem que ser canalizado para aquilo que vai retornar investimentos para a sociedade. Aliás, mais uma diferença nossa em relação ao atual governo. Venderam ações do Banrisul este ano. E fizeram o que com o dinheiro? Colocaram no custeio da máquina. Eu não admito que recursos de venda de patrimônio, privatização, seja canalizado para custeio. É como vender os móveis da casa para pagar o almoço. No dia seguinte eu preciso almoçar de novo. O que eu vou vender? A casa. No outro dia eu preciso de novo almoçar. Vou vender o quê? Não tem mais o que vender. Então, toda alienação de patrimônio tem que ser troca de ativos. Eu tenho um ativo patrimonial que eu vou alienar para promover um investimento que vai ser estratégico para alavancar desenvolvimento, e alavancando o desenvolvimento me gera receita, receita essa sim que pode ser canalizada para o custeio, mas não a da venda do patrimônio. Então a venda das ações do Banrisul poderia ter sido conduzida e canalizada para investimentos em infraestrutura, como esta da desapropriação da área para o aeroporto, porque este é o investimento que se paga, como eu disse, no retorno econômico que vai gerar, e aí a receita que gerará para o futuro, esta sim pode ser canalizada para o custeio da máquina. Então, senão nós vamos estar queimando o patrimônio estatal e queimando o futuro do Estado, como tem acontecido. Por fim, nos últimos 5 minutos, depois de deixar de ser prefeito de Pelotas, eu tive a oportunidade de estudar no exterior, fui estudar numa das principais universidades do mundo, que é a Universidade de Columbia, em Nova York, e retornando ao Brasil, comecei um mestrado na Fundação Getúlio Vargas, na Escola de Administração da Fundação Getúlio Vargas em São Paulo, também em Gestão Pública. Então, procurei nesse período robustecer meu conhecimento acadêmico, especialmente vinculado à gestão pública, com as novas ferramentas, com novos processos, com a atualização da máquina que precisa ser promovida para que a máquina pública seja mais eficiente e entregue melhores resultados. Entre alguns conceitos estão esses de parcerias e contratualização. O que é estatal não precisa ser público necessariamente. Pode ser público sem ser estatal. O governo fiscaliza, orienta, regula, mas não opera diretamente. Isso se dá através de privatização ou desestatização, de parcerias público-privadas, quando o patrimônio permanece com o Estado, mas em regime de parceria ele concede à iniciativa privada. Em organizações sociais, em que, ao invés do Estado prover diretamente o serviço, na área da saúde, por exemplo, ele contrata com uma organização social que tem expertise naquele serviço. E naquilo que se reserva nas mãos do Estado, acordos de resultado, para garantir a entrega de resultados. E aí, falando sobre privatização, é importante falar, porque esse é um tema
que está e estará nos debates desse segundo turno. É preciso construir legitimidade para conduzir essa agenda no início de um governo eleito para implantá-la e não no final de um governo no apagar das luzes, como o atual governo quis fazer. Porque levaram 2 anos para tomar a decisão sobre o assunto. E aí perde aquele momento mais importante do governo, presidente Gasparim, que é o início do mandato. Os 3 a 6 primeiros meses é quando você tem a força que vem das urnas e a distância da próxima eleição para que a Assembleia Legislativa tenha a possibilidade de se debruçar sobre esses temas. Porque depois de 6 meses, muitos deputados são candidatos a prefeito, então o debate eleitoral do município já começa a contaminar as relações dentro da Assembleia. Tem que fazer no início do governo, e não no final, com a popularidade do início do governo e não com a rejeição e a impopularidade do final do mandato. E aí o atual governo trouxe e insistiu na pauta do plebiscito para as privatizações de empresas. Eu quero dividir com vocês, nós fizemos pesquisa em 40 municípios no estado, 1.500 entrevistas, o resultado que a nossa pesquisa deu, né? A visão à esquerda ali sobre privatização no estado do Rio Grande do Sul. 62% da população contra as privatizações de modo geral. Depois tem uma coluna que reporta o Brasil, que é uma pesquisa do Datafolha de novembro do ano passado, 70% da população brasileira contra as privatizações. E ali, depois à direita, uma coluna em que a pergunta só muda um pouco. Ao invés de ser privatização de um modo geral, pergunta: o governo propõe privatizar as empresas que dão prejuízo. Como é que você enxerga isso? Então muda pouco ali a percepção das pessoas. Depois perguntamos empresa por empresa, CE, CRM, Sulgás, Banrisul, a visão da população majoritariamente contra as privatizações. Não é difícil de entender isso. Há 30 anos, sindicatos e partidos vinculados à esquerda fazem campanha contra as privatizações. Como esperar que agora, em 3 meses, nós conseguiríamos virar o jogo de 30 anos da leitura feita a partir da campanha feita por esses sindicatos e por essas empresas? O governo insistia nesse plebiscito como algo para se agarrar, para botar o debate em um ponto específico da agenda e não no todo do Estado. Alguns me acusaram de ter sido contra o plebiscito porque isso beneficiaria politicamente o governador. Pois eu digo aqui, com absoluta tranquilidade, amparado nos números, não era o plebiscito que iria ajudar o governador. É o governador, com a sua impopularidade, que iria prejudicar o plebiscito. As pessoas transfeririam a rejeição ao governo para a rejeição à agenda proposta pelo governador. Então, tenho convicção. A postura adotada pelo PSDB, com apoio em outros partidos da nossa aliança, foi para resguardar a privatização como alternativa. Porque depois que a população expressasse no plebiscito a sua contrariedade, não haveria governo com força política suficiente para rever esta posição que já estaria sacramentada nas urnas. Então nós salvamos a pauta da privatização para não permitir que ela fosse usada de forma eleitoreira no nosso Estado. Uma última pergunta que nós fizemos aqui, ainda para validar o argumento, foi: com qual afirmação você concorda? O governo deve focar sua preocupação com saúde, educação e segurança e privatizar as empresas que dão prejuízo? 26%. Para as outras 64%, o governo pode ou consegue fazer as duas coisas: cuidar da saúde, da educação e da segurança e manter as empresas. Não é difícil também de entender isso. Nós estamos em época de lava-jato, que cumpre um papel importante ao país e que deve ser defendida com todas as forças, mas que também acaba contaminando a percepção das pessoas que têm o entendimento de que o grande mal do Brasil, sozinho, é a corrupção. E a corrupção é um grande mal, mas não é o único grande mal. Na opinião das pessoas, se pararem de roubar, tem dinheiro para tudo. Este é o ambiente que nós estamos vivendo. Então, as pessoas transferem isso para a sua percepção em relação à privatização e acabam optando pelo não às privatizações. Por isso, nós livramos esse debate que não aconteceria, vamos falar a verdade. 40% do eleitorado admite nas pesquisas que escolheu o candidato a senador no dia da eleição, ou na véspera. Na véspera ou no dia da eleição. Vocês acreditam que o debate, da forma radicalizada que está acontecendo no nosso país,
nos dias atuais, permitiria a realização de um plebiscito que debatesse de fato a privatização para as pessoas formarem as suas consciências? Eu duvido disso. Eu duvido disso. Então, não basta só que o governador eleito tenha essa visão, é preciso compartilhar e convencer. Eu quero lembrar que essa aqui é o desenho antigo, até temos que atualizar agora com a nova composição da Assembleia. Para formar, tínhamos 13 partidos na Assembleia, agora vamos ter 18 partidos na Assembleia. Então é especialmente difícil coordenação política. Daí que eu insisto, não basta gestão, tem que ter gestão para dentro do governo, critérios objetivos para atingimento de metas e o trabalho político para viabilizar o apoio nesta Casa Legislativa que vai dar respaldo para a agenda. Agora é assim, política para sustentar a agenda e não política para sustentar apenas o próprio governo em si mesmo. É legítimo fazer política e composição para sustentar uma agenda de transformação. Agora, se não tiver agenda, não tem apoio político que resolva. Aí vai ficar apenas para sustentar o governo sem ter crises. Nós temos agenda. Vamos reduzir burocracia, vamos promover investimento em infraestrutura com o setor privado, vamos rever o sistema tributário para reduzir as alíquotas de impostos no nosso Estado, vamos promover as reformas estruturantes da máquina pública que nos permitam conter o avanço vegetativo do próprio custo da folha de pagamento e nos permitir, com isso, equilibrar as contas do Estado, viabilizar os investimentos que são necessários para que o Rio Grande do Sul volte a ter futuro. Muito obrigado a todos.